O arco de Elbaf finalmente começa. Shanks enfrenta Bartolomeu e declara guerra a Luffy e o plano secreto do Barba Negra. Mas fala luz aqui para falar do capítulo 1126 de One Piece, um capítulo que foi bem surpreendente e pode ter nos revelado algumas informações bem interessantes. Mas chega de enrolar, deixe seu like muito importante, se inscreva no canal, bora chegar na marca de 1500 inscritos, então dá aquela moral pra gente e bora pro capítulo. Começando com a história de capa da Yamato, a gente vê ela comendo soba em Kuri, e ao mesmo tempo descobrindo que algumas geishas, algumas mulheres foram sequestradas, estão desaparecendo. E isso parece que tem algo a ver com aquela silhueta que a gente viu na capa que ela salvou, né? A geisha que ela salvou. Então esse vai ser meio que o plot principal da capa da Yamato. E eu acho que novamente não, eu tô achando agora interessante, começou a ficar interessante. O capítulo começa de fato ainda no navio de Elbaf, onde o Luffy e os outros estão indo até Elbaf. Eles ainda estão festejando com o gigante e rola uma interação bem simples entre o Oimo e o Kashi com a tripulação, de que eles não se vê desde o Water 7 e após aquilo eles foram até Little Garden se encontrar com o Dory e o Brog e conseguiram convencer eles a voltarem para Elbaf para conseguir armas novas, já que eles estavam lutando só com os punhos, porque as antigas armas deles tinham sido quebradas quando eles usaram o Hakoku naquele peixe dourado gigante. E tem uma cena bem engraçada que a Nami, ela após ouvir de que quando eles conseguirem novas armas, eles ainda vão voltar a lutar, ela ainda fica surpresa que eles vão lutar de novo, e o Sop e o Luffy meio que dá uma bronca nela, falando que ela não aprendeu nada em Little Garden e que os homens lutam assim. Eu estou achando bem legal essa empolgação do Sop perto dos gigantes. O Sop com os gigantes tem uma relação muito boa desde o Little Garden, Water 7 também. Então ver essa empolgação do Sop me deixa um pouco feliz, porque deixa um pouco de indício de que ele será mais ativo no arco. E é isso que a gente quer ver, né? O Sop mais ativo, fazendo mais coisas. Após isso, tivemos uma cena bem bonita, que é a Bonnie junto do Kuma, contemplando o horizonte. Então bem bonito isso, até o Kuma tá dando um sorrisinho, bem legal isso. Porém, eu tô com medo do que o Oda vai fazer com o Kuma, porque ele ainda não se decidiu, ele ainda não confirmou se o Kuma realmente morreu, ou se não, ou se ele vai cobrar a consciência. Eu espero que não. Eu realmente quero que o Kuma continue morto, para dar um peso a mais ao seu sacrifício. É bonito ele com a Bonnie? É, mas tem que ter uma consequência do sacrifício dele. O foco muda, a gente teve uma surpresa que foi o bando do Shanks derrotando o bando do Bartolomeu. Uma coisa que foi bem legal, porque desde o ano o Shanks fala isso, que ele ia atrás do Bartolomeu, e o Oda mostrou isso acontecendo realmente. Então foi bem legal. E nisso a gente vê o Bartolomeu todo pedindo desculpa, implorando para ele ser poupado. E vimos o Shanks com aquela cara amedrontadora dele, que ele fez igual com o Kid, aquela cara dele de malvado dele. E nisso o Hongo, ele fala pro Bartolomeu que ele só será poupado caso ele dê um veneno mortal para o Luffy beber. Mas é aquilo, o Bartolomeu ele nem pensa duas vezes antes de tomar todo o veneno. Ele toma o veneno, obviamente, né, porque não iria trair o Luffy, já que ele é o maior fã dele. E nisso ele fala que o Luffy tem nada a ver com isso e de que ele é o idiota por ter desafiado um dos imperadores, e por conta dessa sua idiotice ele nunca mais vai poder, ele não vai poder mais ver o Luffy ser o rei dos piratas. E essa eu achei uma boa cena essa do Bartolomeu. Eu não gosto tanto assim dele, eu achei ele meio chatinho, por causa de 3 rolls e tudo mais. Porém, essa cena aqui fez ele ganhar um pouco de pontos comigo. Realmente comecei a gostar dele por causa dessa cena agora. Porém, após beber o veneno, nada acontece. A gente vê o barco do Bartolomeu indo embora. Parece que o Shanks deixou eles irem. E vemos o Shanks conversando com o Ben Beckman todo sorridente, mano, que o Luffy conseguiu encontrar pessoas que o idolatrassem, pessoas leais a ele. Só que do nada, o Yasop interrompe a conversa do Shanks com o Ben Beckman, aponta a arma pro navio do Bartolomeu e explode o navio do Bartolomeu. E não foi uma explosão pequena, foi uma super explosão, acabou com todo o navio do Bartolomeu. O narrador fala que foi acabado com o navio, né, destruiu o navio e não sabe se há sobreviventes. Claro, o Bartolomeu pode ter usado a barreira, não foi confirmado, ninguém morreu, mas nossa, velho, de graça, sem dó nem piedade. O engraçado foi o Bartolomeu antes disso, que ele achando, né, achando estranho que deixaram ele ir, porque ele achava que os imperadores eram pessoas sem piedade, porém ele viu que o Shanks era alguém de gente boa. Corta pra ele tomando um balaço, explodindo todo o navio dele e supostamente morto. Porém, tenho que fazer aqui um desabafo.
um desabafo. Essa semana eu soltei um vídeo falando sobre o Mihawk, que o Mihawk era a maior fraude de One Piece. Porém, o Shanks também não tá longe. O Shanks é o cara com mais 2 papos que eu já vi em One Piece. 2 papos hipócritas que eu já vi em One Piece. E o vídeo do Mihawk vai estar aqui no card, vou deixar aqui no card, caso vocês queiram ver. Mas sobre o Shanks, ele fez todo o monólogo do Aramaki, falando que o Aramaki é um covarde por ir atrás da nova geração, que ele tinha medo da nova geração, e por conta disso que eles deviam deixar a nova geração evoluir ainda mais, chamando a Marinha de covarde. Tudo mais. O cara fez um texto falando isso, um discurso motivacional, um discurso de herói, falando que a nova geração era o futuro, tudo mais. Porém, o Shanks foi o cara que mais tá acabando com a nova geração. Já foi 2 pra lista. Eu acho que não era a Marinha que tinha medo, não. Acho que é o próprio Bartolomeu que tem medo. É o próprio Shanks que tem medo da nova geração. E aquilo, vai aparecer os advogados, porque Shanks, o cara não precisa de dinheiro pra pagar advogado. Do nada ele queria vara de advogado. Os advogados do Shanks falam que não, o Kid e o Bartolomeu procuraram briga. O Shanks estava quietinho na dele. Mas mesmo assim, primeiro que se você faz um monólogo falando da nova geração, de que matar a nova geração não traz nada, só você tem medo fazendo isso, você não devia matar eles, né? Pô, o Kid e o Bartolomeu, eles tinham se rendido. O Shanks tinha vencido, tinha dado a lição pra eles, mostrando que eles eram mais fracos que o Shanks. Então, tipo, se rendeu, pode ir embora, não faz de novo, GG. Não, o Shanks ele mata sem dó, sem piedade. Então, tipo, ele tá sendo pior do que os caras que ele tentou dar a lição de moral. Pô, o Bartolomeu mesmo, maluco, ele se lascou agora porque tava queimando bandeira. O cara nem mexeu direito com o Shanks. Mas no geral, eu acho que vai dar uma treta com o Shanks e o Luffy sobre isso. Mas vamos deixar mais pra falar disso no final do vídeo. Então fica ainda aqui. Mudamos de núcleo. A gente vai agora pra Hachinoso, onde o Barba Negra finalmente chegou lá e tá dando uma bronca no Pizarro por deixar o Kobe e o Mori escapar. E eu achei bem legal eles falarem isso, não da parte do Kobe, que a gente viu o Kobe escapando, né? Mas e sim na parte do Moria, porque ficou muito em aberto se o Kobe tinha ajudado a Perona ou não pra resgatar o Moria, porque ele tinha feito aquele acordo. E muita gente achou que o Moria ainda tava lá em Hachinoso, que o Moria ainda estava preso, porém realmente o Moria fugiu de Hachinoso. Então bem legal isso. E talvez possa fazer indício de que o Moria faça parte da Cross Guild. Porque agora SBS não, no video card último que saiu, meio que do Bug, se não me engano, mostrou o esboço da Cross Guild, como seria. E na Cross Guild estaria a Perona. A Perona estaria na Cross Guild no esboço inicial. Não seria só o Crocodile e o Mihawk, teria também a Perona. Então seria muito bom se o Moria entrasse junto com a Perona na Cross Guild. Seria meio que o Oda reutilizando a ideia inicial dele. Não só isso, como o Barba Negra também fala que agora tudo no mundo vai ser mais corrido, porque agora todo mundo sabe sobre os Poneglyphs, sobre os Road Poneglyphs. Isso vai fazer com que os Yonkous vão lutar entre si, a marinha, os revolucionários, todo mundo vão se guerrear. Então, tipo, tá tudo correndo rapidão, não tem tempo de enrolar. Continuando, vemos os piratas em Hachinoso empolgados para ir logo atrás do One Piece. E vemos também o Teach parabenizando o Aokiji por ter capturado o Garp. E aqui temos uma cena bem interessante, porque o Aokiji falou que queria matar o Garp, porém ele sobreviveu. E eu acho que aqui ele tá mentindo. Eu não acho que ele foi com tudo pra matar o Garp. Eu acho que ele tá falando isso mesmo pra tirar um pouco a suspeita dele, né? Vai que ele é um suposto traidor, a gente deve pensar isso. Então tirou a suspeita dele, então quer ganhar uns pontinhos a mais. E vemos o Garp todo acorrentado, todo machucado, né? Com bandagens. E como eu falei antes, eles vão usar o Garp como moeda de troca, agora já que eles perderam o Kobe. Mas não só o Garp, como eles também têm a Purin, que né, a Purin consegue ler os Poneglyphs quando desperta o poder dos 3 olhos. Então eles têm a Purin. E o Barba Negra tá bem abraçado com a Purin, né? De um jeito que, rapaz, se o Sanji vê-se o Barba Negra assim, o bicho vai ficar pistola. Ele vai enfrentar o Barba Negra igual o Zoro enfrentou o Kaido. E nisso, finalmente vemos o Lafitte, depois de muitas teorias de o que ele tá fazendo. O Lafitte, ele tá meio que no QG de docas da marinha. E parece que ele tá observando o movimento dos revolucionários em relação a suprir os mantimentos, os alimentos dos Tenryubitos. E também é bem legal ver isso, que o Teach ainda tem interesse um pouco nos revolucionários.
de que ele tem um pouco de foco nos revolucionários, mostrando que a qualquer momento o Teach pode querer ir atrás dele para acabar de vez com ele, como foi na primeira vez quando o Burgess encontrou o esconderijo deles em Baltimore, lá em Dressrosa. Não só isso, mas como Lafitte, ele saiu muito para missões de espionagem, ele tá deixando o bando do Teach muito bem informado sobre os acontecimentos do mundo. E nisso, a Devon consegue chegar finalmente em Ratinoso junto com o Caribou e o Algo, e o Bizarro leva ele até a reunião. Então estão chegando perto agora do Teach, descobrindo a localização das armas ancestrais por conta do Caribou, e temos todo o bando do Teach reunido em um lugar só. Então eles vão fazer um grande movimento agora. Voltamos aos Mugiwaras 2 dias depois, após os acontecimentos de Egghead, e com todo mundo em pânico, porque o Sunny sumiu junto com o Luffy, a Nami, o Sop, o Sanji, o Zoro e o Chopper. E o capítulo termina com a Nami acordando em um lugar desconhecido, um quarto desconhecido com roupas de vikings. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o capítulo em si e começar com o Shanks, a parte do Shanks. O Shanks, eu acho que o Luffy... Acho que isso aqui foi meio com a declaração de guerra do Shanks com o Luffy. Eu não acho que o Luffy vai deixar barato o que ele fez com o Kid e com o Bartolomeu. Ah, tem aquilo lá, mas eles começaram. Sim, mas são amigos do Luffy. O Bartolomeu, de fato, é o Kid, tem aquela rivalidade, mas o Luffy ainda gosta do Kid. Mas mesmo assim, do Bartolomeu e do Kid, o Luffy deve ficar com raiva do Shanks. E eu acho que é isso que o Shanks quer. Ele quer meio que testar o Luffy, eu vejo isso. Eu já vi muita gente falar que, o Luffy vai entender o lado do Shanks, que ele tá primeiro, o Luffy vai ficar de boa. Não, não vai. Isso é muito contraditório com a personalidade do Luffy. O Luffy mesmo, quando viu o Bellamy lá em Dressrosa, o Bellamy era vilão do Luffy. O Luffy não gostava do Bellamy, mas eles criaram um respeitinho até. E depois, quando o Bellamy era capanga do Doflamingo, e o Doflamingo meio que descartou o Bellamy como se fosse nada e começou a bater no Bellamy, o Luffy ficou puto com isso. Então imagina o que o Luffy iria fazer com o Shanks quando descobriu que o Shanks acabou com toda a tripulação do Kid e do Bartolomeu. E essa coisa do Shanks aparecer muito, porque a gente tá vendo muito do Shanks, é igual o Oda falou, que quando o Shanks começar a aparecer mais com frequência, porque o Shanks, ele aparecia tipo capítulo, sei lá, 500, depois só no capítulo 920. Era uma distância muito grande. Agora o Shanks, pô, a cada 10 capítulos, 5 capítulos, sequência de capítulos, ele tá aparecendo. E o Oda falou que quando o Shanks aparecer mais vezes é porque o One Piece tá chegando no fim. E sobre Barba Negra, ele deve atrasar as armas ancestrais, agora que o Caribou deve contar a localização sobre Pluto, Poseidon, lá na reunião com todos o bando. E caso o Teach vá atrás das armas e consiga, ele deve usar contra o Shanks, ou então ele deve ter um embate contra o Shanks durante a tentativa de pegar as armas. Porém, os próximos alvos do Teach devem ser os revolucionários. Eu acho que o Teach está muito ligado aos revolucionários. Eu acho que os revolucionários têm alguma coisa que o Teach quer, e eu penso, é uma teoria descartada, mas ainda existe uma possibilidade de que o Dragon é o homem da cicatriz de queimadura. Tá, aquilo tá mais pra tatuagem, mas, né? E tem aquilo que o Dragon, ele possui um navio totalmente negro. Aquilo no anime ficou um azul muito escuro, mas pode ser, mas no mangá é negro basicamente. Ele tem o poder teoricamente do vento, né? Então ele poderia fazer ciclones na água. Então tem muitas coisas que indicam que pode ser isso. O Dragon, ele é muita coincidência do Dragon. Agora vamos falar desse final de capítulo. Primeiro que eu achei estranho ele se passarem 2 dias desde Egghead e eles não chegarem em Elbaf. Eu achei que ia demorar um dia no máximo, ou então eles chegariam no mesmo dia. Porque, pô, os gigantes, depois da luta com o Kid, chegaram lá um dia depois. Porque teve toda uma noite que se passaram desde a luta contra os Serafins. Então, 2 dias eu achei muito estranho. Porém, é convincente, né? Porque eles perderam o Sunny. Então, acho que eles meio que estão procurando em volta o que aconteceu com eles. Então, eles não podem voltar pra Elve sem o Sunny, o Luffy e os outros. E sobre a Nami e o Sunny, é bem difícil especular o que aconteceu com eles. Primeiramente, tem a teoria de que possa ter sido a bebida, porque nesse capítulo fala que o que eles estão bebendo talvez possa causar alucinações neles. Então talvez cada um que apareça, Nami, Chopper, Luffy, talvez tenha uma visão diferente por conta da bebida. Mas pra mim, eu vejo que tem um dedo daquela silhueta que apareceu no capítulo 1024, se não me engano, de que estão esperando eles em Elbaf. Eu acho que
ele pode ser a causa desse desaparecimento do Sunny. Uma coisa que eu achei legal é que os que sumiram no Sunny é a formação inicial, né, dos 5 primeiros com o Chopper. Então, tipo, é a formação de Alabasta, basicamente. Bem legal, eu achei. Então vai ter aquela dinâmica bem nostálgica dele 5, dele 6 no caso. Porém, esse final da Nami sozinha e tudo mais, eu não descarto a teoria de que possa ter sido o Loki, né, o príncipe dos gigantes, tenha feito isso, porque não se lembra, o Loki, ele iria se casar com a Lola, a filha da Big Mom. Porém, a Lola recusou, fugiu, e o Loki ficou com raiva da Big Mom, por isso que não teve aquela aliança. Mas, vendo a Nami e tudo mais, talvez a Nami seja a próxima candidata a ser a noiva do Loki. O poder dele seja baseado nisso, talvez. Ele sequestrou essas pessoas do navio e tudo mais, ninguém vê, e vai fazer essa proposta pra Nami. Pode ser isso, como também pode não ser. Realmente o Oda tá muito imprevisível agora em Elbaf, porque é um arco que a gente esperava muito, mas não consegue pensar no que vai acontecer nesse arco. O bom é que semana que vem vai ter capítulo, então não vamos ter que esperar muito pra saber o que vai acontecer. Mas, e uma coisa que é bem rara também, né, que é bem raro ter 3 capítulos seguidos, dessa vez teve. Mas eu quero de vocês, o que acham que vai acontecer no próximo capítulo? E também o que vocês acharam desse capítulo. Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui. Mas hoje eu fico por aqui. Não esqueça, se eu gostei, que é muito importante, se inscrever no canal. Assim vai estar me ajudando. Lembrando, pra gente chegar na marca de 1.500 inscritos. Estamos quase, dá aquela moral pra gente. Ativa o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.